Bom dia, irmãos, ou boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que vocês estarão assistindo esse vídeo. Mas eu sou a Thaís, como a maioria conhece, e eu vou estar hoje, então, dando sequência aos estudos que a gente tem feito, né, em 1 Samuel. E hoje a gente vai estar falando sobre 1 Samuel 5, 6 e 7, de maneira mais resumida, né, de maneira mais simplificada, mas sempre se preocupando, né, com o que a palavra de Deus quer nos dizer. Então, para isso, antes de começar, eu queria orar rapidamente. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia, Senhor. Obrigado por tudo que a gente vai ler, ouvir, estudar aqui, Senhor. Eu te peço que o Senhor esteja me ajudando, Pai, me auxiliando a passar tudo de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje eu estou num lugar um pouco diferente, que hoje eu estou aqui na casa dos meus pais, na realidade, e, e talvez no meio do estudo apareça um serzinho diferente aqui que está me fazendo companhia. Bom, vamos para o que interessa, né? A gente tem estudado, então, a gente já estudou 1 Samuel, né, de 1 a 4, e a gente já viu bastante coisa que estava acontecendo. É sempre muito importante a gente lembrar do período, né, em que esses eventos ocorreram. E eles ocorreram, então, no período de Juízes. Da mesma forma como estudamos Ruth e tudo, ocorre nesse mesmo período, no período, então, dos Juízes. E a gente vem de um contexto aqui em que Israel, né, tinha acabado, então, de guerrear com o povo filisteu. Então, eles perderam, né? Eles perderam a batalha e os filisteus conseguem capturar a arca, né, da aliança, a arca, e levar para sua terra, então. Então, o que a gente pôde observar nos outros estudos é que naquele momento parece que o povo de Israel ele não estava pensando muito em um líder espiritual, né? Um líder que incentivasse, né, o lado espiritual mesmo do povo de Deus. E sim, um líder que fosse para a guerra, um líder que fosse um guerreiro, que batalhasse. Eles estavam focando mais nesse sentido militar, vamos dizer assim, né? Num sentido assim, realmente de guerras e batalhas. E a gente tem acompanhado e vai ver como que isso fugia dos planos então de Deus para Israel. Então a gente parou na parte em que os filisteus tinham acabado de levar a Arca da Aliança para o território deles, longe de Israel, né? Então, assim, a gente não vai ler o capítulo todo aqui, mas eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo nesse momento e ler, então, o capítulo 5 inicialmente. Então, para o vídeo e ler o capítulo 5 para a gente poder falar com mais propriedade. Combinado? Bom, fazendo então uma recapitulada agora, né? A gente vê que o que acontece no capítulo 5, né? A gente vem com a narrativa quase toda mostrando o que estava acontecendo em Israel. Mas dessa vez é como se a gente pudesse ser uma mosquinha e estar enxergando já dentro do território filisteu, dentro do templo para onde tinham levado a Arca da Aliança. E aí a gente começa a perceber, então, o que estava acontecendo ali, né? A Bíblia conta isso para a gente. Então, eles contam assim que eles levaram a Arca da Aliança para dentro do templo de Dagon, que era um deus muito conhecido e muito adorado naquela região ali da Mesopotâmia, na região ali, né, do povo filisteu e o povo ao redor também. E ele é conhecido como o pau de Baal. É outro né, falso deus que a Bíblia se refere muito, né, conta muito da história. E Dagon, então, na mitologia dele, seria o deus pai de Baal. Então, o povo leva a Arca da Aliança e coloca a Arca da Aliança como se fosse ao lado de Dagon para mostrar a superioridade desse Deus sobre o Deus de Israel, que eles acreditavam então que era ali
a representação, vamos assim dizer, de Deus, que era a imagem do Deus de Israel. Então, ele já tem esse entendimento um pouco errado de que, da mesma forma como o Deus Dagon era aquela imagem, né, era aquela escultura, o Deus de Israel, então, a Arca da Aliança era a imagem do Deus de Israel. Mas vamos continuar. Então, eles deixam a arca lá e no dia seguinte, eles percebem que essa imagem, né, essa escultura, amanhece caída. Eles levantam, colocam de novo, né, a estátua no local e no dia seguinte, novamente, eles veem que a estátua, o corpo está inteiro, mas tanto a cabeça como as mãos estão caídas de frente, como se fosse de frente para a Arca da Aliança, num sinal, então, de adoração, como se agora o Deus Dagon estivesse em uma posição submissa ao Deus de Israel. E aí você pensa assim, o que o pessoal ia pensar daquilo, mas eles ainda não se dão muito por convencidos. Então, eles acabam achando que é ali uma coincidência, algo do acaso, né? Desde então, isso tudo na cidade de Asdod, que era onde ficava o templo de Dagon. Então, eles percebem que o povo da cidade começa a ficar doente. Começam a aparecer tumores. Então, o povo daquela cidade começa a achar, então, que está relacionado com a Arca da Aliança. A Arca, né, que representava, então, no entendimento deles, o Deus de Israel. Então, mas ainda assim, os líderes filisteus não querem devolver a arca para Israel, né? Afinal, eles tinham tirado o maior tesouro do povo de Israel, eles não queriam devolver. Então, mas o pessoal da cidade pede então para levar para outra cidade. Então, eles levam já para outra cidade, e no momento em que a arca adentra a cidade, o povo, né, a população começa também a ficar doente. Se era uma coincidência ou um possível juízo do Deus de Israel, os filisteus ainda não estavam 100% convencidos. Então, eles levam para outra cidade ainda. E nessa outra cidade, o povo também fica doente. Então, nesse momento, eles se reúnem e chegam à conclusão de que dificilmente aquilo é só um acaso ou só uma coincidência. Eles começam a achar muito estranho tudo que está acontecendo, né, nas cidades, e eles resolvem, então, se livrar da Arca de Israel. Agora, como fazer isso? É o que a gente vai ver no próximo capítulo, no capítulo 6. Mas o que a gente pode observar desse texto? Inicialmente, eu queria voltar com vocês no capítulo 4:21, que fala, 4:21 não, 4:22, que fala exatamente assim, né? O povo de Israel exclama: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Por que é muito importante a gente pensar nisso? Ainda que a Arca da Aliança fosse o maior símbolo, né? Literalmente assim, da aliança de Deus, fosse o símbolo ali de que Deus estava presente no meio daquele povo, a tomada da arca é um juízo de Deus sobre Israel. Por quê? Eles começaram a ter um entendimento muito errado do que significava a Arca da Aliança. Naquele momento, eles tratavam a Arca da Aliança mais como uma imagem de escultura igual a todos os outros países, em si do que apenas um símbolo do relacionamento do povo de Deus, né, do povo escolhido por Deus. Então, a gente vê que as pessoas, né, os israelitas da época, estavam confiando mais na presença da arca do que no Deus da arca. Então, era como assim, se for explicar, como se fosse um certo tipo de amuleto, alguma coisa mística, da mesma forma como as outras nações faziam, né? Então, a gente pode ver que eles viam a arca como se fosse um gênio, como se Deus, da mesma forma como a gente conhece, né, das histórias populares, os gênios dentro de uma lâmpada que pode realizar os seus desejos, eles tratavam a arca dessa mesma forma, como se Deus tivesse contido na arca
Então, se eles levassem a arca, se eles carregassem a arca consigo, ia ser certeza da vitória, não pelo relacionamento com Deus, mas sim pela misticidade da Arca da Aliança. Era a forma como o povo tinha visto, como se carregar a arca consigo fosse realizar, então, todos os seus desejos, as suas vontades, né, como povo. Então, quando Deus permite que o povo filisteu leve a Arca da Aliança, ele está exercendo um certo juízo, mostrando que eles não poderiam entender que a Arca da Aliança era a maior glória de Israel, e sim o próprio Deus. O próprio Senhor dos exércitos era a glória de Israel, e não a Arca da Aliança, né? Então, o que a gente pode observar, como comentado um pouquinho atrás, é que o povo filisteu, eles também achavam isso. Para a gente ver como que o pensamento hebreu estava se distanciando ali do real objetivo de ter, né, a Arca da Aliança e tudo. Deus, quer dizer, o povo filisteu achava, então, que ao capturar a Arca da Aliança, eles estavam dominando o povo de Israel e também o Deus de Israel, mostrando a superioridade dos deuses filisteus sobre o Deus de Israel. Então a gente vê que os israelitas tinham esse pensamento errado, mas ao mesmo tempo os filisteus também. E Deus também não permitiria que os filisteus pensassem que por terem capturado a Arca da Aliança, né, significava então que eles eram superiores, ou que Dagon, Baal, né, e todos os deuses que eles criam, então, falsos deuses, eram superiores sobre o Deus de Israel. Então, Deus manda, faz com que essas coisas aconteçam. Inicialmente no templo, né, que tem uma simbologia muito forte, e logo depois também a gente vê isso como que foi o caminho, não deixava dúvida. Aonde a arca ia, o povo ficava doente. Mas o povo, os líderes, né, eram 5 os líderes filisteus, eles não queriam reconhecer também a supremacia de Jeová, por mais difícil que estivesse começando a ficar. E é importante a gente ressaltar que os filisteus venceram os hebreus nessa batalha, né? Mas não venceram o Senhor dos exércitos. Ainda que eles tivessem vencido, os hebreus tivessem levado a arca, isso não significava de maneira alguma uma vitória sobre o Deus de Israel, o nosso Deus. Então, a gente continua no capítulo 6. O que vai acontecer no capítulo 6? Também peço para vocês pararem o vídeo e darem uma lidinha antes. A gente sabe que eles ficaram lá em dúvida sobre o que ia fazer, como que ia devolver a Arca da Aliança, sem que aquilo representasse, assim, vamos dizer, uma humilhação. Como que eles iam fazer aqui? Então, eles se reúnem com seus sacerdotes, com seus líderes espirituais, adivinhos, para saber o que eles tinham que fazer para se livrar de todas essas pragas, né? Então, os sacerdotes, eles explicam que eles devem sim devolver a Arca da Aliança, mas não só devolver a Arca da Aliança, como oferecerem também uma oferta de culpa, ou seja, como se fosse um pedido de desculpas por terem tido essa atitude, por terem levado a Arca de Israel, da Aliança, para o território deles. Então, eles sugerem que os líderes, né, devolvam a Arca da Aliança, quanto então oferecessem essa oferta de culpa. E aí eles teriam que fazer, então, 5 tumores de ouro, né, como se fosse uma imagem de tumor, e 5 ratos de ouro também, para oferecer como pedido de desculpas, como simbolicamente, né, como pedido, então, de desculpas. Uma coisa que é interessante é que no capítulo 5 e no 6 também, eles falam sobre o tipo de tumor, né?
Então, a gente tem, tanto nas traduções da Septuaginta e da Vulgata, elas acrescentam que, além desses tumores, surgiram ratos na região, e a morte e a destruição estavam por toda a cidade. E dizem também que eram tumores na região da virilha. Então, muito provavelmente, era algum tipo de peste negra, de peste bubônica, que estava, então, afligindo o povo, né, os filisteus. Então, é interessante como é que a Bíblia, algumas traduções, né, elas vão especificar qual era o tipo de praga, o tipo de tumor que estavam aparecendo no povo. Então, por isso, 5 ratos e 5 tumores, que era uma simbologia para mostrar quais eram, assim, os sintomas e também a causa, assim, né? A presença dos ratos que muito provavelmente transmitiam a doença. Uma curiosidade, né, sobre essa parte. Então, os líderes religiosos falam isso e eles resolvem fazer mais um teste. Eles são assim, olha, afinal, o povo filisteu, assim, estava vendo tudo que estava acontecendo, mas não queria devolver a Arca da Aliança, né? Eles não queriam reconhecer essa supremacia do Senhor. Então, eles fazem um teste, pedem para colocar 2 vacas que tinham acabado de ter filhotes e colocar num carro de boi, junto com esse ouro, né? E aí eles colocam o seguinte: pegaram esses bezerrinhos e levaram para um curral que ficava numa outra direção. Então, o curral com os bezerrinhos ficava a uma direção, e a cidade, a primeira cidade, né, mais perto ali do território filisteu, a primeira cidade hebraica, ficava do outro lado. Então, o que eles pensam é o seguinte: o natural é que as vacas voltem, né, se direcionem para onde está a cria, para onde está o bezerrinho. Mas eles fazem como se fosse um teste, mas se as vacas forem em direção à cidade hebraica, então realmente significa que todas essas pragas, elas foram ocasionadas por isso, um juízo de Deus, né, de Israel sobre o povo filisteu, e que eles deveriam, então, voltar. Aí, o que acontece? Nesse momento, a gente pode lembrar um pouquinho de Gideão. Vocês lembram em Juízes, né, que Gideão coloca um teste ali, pede para, se fosse para ele realmente liderar e tudo, que Deus então deveria molhar primeiro a lã e deixar a região toda em volta seca do orvalho, e depois ele faz o contrário, molhar a lã, deixar seca a lã e toda a região em volta de orvalho, que eram situações, era o mesmo tipo de teste, que era muito comum nessa região, quando eles queriam testar alguma coisa, né, em relação às coisas divinas. Então, em Gideão, ele pede, não, se for molhar, vai molhar tanto a lã quanto o terreno. Esse é o esperado. Ele pede para Deus fazer algo diferente, que era contrário à expectativa. O povo faz isso também com as vacas. Em vez das vaquinhas voltarem para onde estavam seus bezerrinhos, ele fala que as vacas continuam em direção à cidade de Israel. Então, eles têm aí certeza que isso tinha sido realizado justamente por Deus de Israel, né? Que era um juízo e que eles deveriam ter esse entendimento. Bom, além disso, no capítulo 6, a gente então tem também a volta, a primeira vez então que a arca adentra o território de Israel. E ela entra numa cidadezinha bem pequenininha, né, chamada Bet-Semes. Então, a gente vê nessa parte que o povo de Deus, quando vê a Arca da Aliança vindo, se alegra imensamente. Muitos se alegram, ficam felizes, comemoram a volta da Arca da Aliança. Mas ainda assim, a gente tem alguns do próprio povo de Deus que não temiam mais a Deus. Então, eles fazem tudo que Deus orientava para não ser feito, né? Que era proibido, que era tocar, abrir a Arca da Aliança. E eles também sofrem o juízo de Deus, né? Acabam vindo a falecer no capítulo 6.
Mas o que é muito importante a gente pensar é que, ainda que o maior símbolo da glória de Deus não era a arca, e sim o próprio Deus, ainda assim, eles não fizeram, o povo israelita não fez nenhuma tentativa de recuperar a arca de Deus. Então, na realidade, o quanto será que eles realmente estavam se importando, né? Eles não fazem nenhuma tentativa de recuperar, mas não com o entendimento de que, não, a arca Deus é o que mais importa, né? Não, eles não se importam com isso, nem com a arca, nem com o próprio Deus de Israel. Então, o povo ele não se reúne para pensar numa estratégia de recuperar a arca, ele não procura Samuel para pedir uma orientação do Senhor. Eles não fizeram absolutamente nada para que a arca retornasse. Quem fez foi Deus. Então, a arca praticamente volta sozinha, numa carroça, né, puxada pelas vacas, com essa oferta de culpa dos filisteus, do povo filisteu. Então, quem retorna a Arca da Aliança para Israel é o próprio Deus. Então, isso faz a gente refletir também, né? O quanto que a gente tem se importado com as coisas de Deus, com o Deus de Israel. A gente tem agido no sentido de procurar a palavra, de se importar com o reino dos céus, né? Procurar um relacionamento com Deus, ou a gente não se importa se tirassem as nossas Bíblias, se tirassem tudo que a gente tem, né, que simboliza a Deus, a gente se importaria ou a gente estaria lutando para recuperar também? E para finalizar, irmãos, a gente vai falar o capítulo 7. No capítulo 7, a gente já pode perceber, então, qual que é a repercussão do retorno da arca para Israel. A gente vê, voltando um pouquinho, que o próprio povo filisteu, ele tinha um temor até mesmo do próprio Deus de Israel. Os líderes religiosos, os adivinhos e tudo, eles relembram, isso é muito interessante, eles relembram no versículo, quer ver? No capítulo 6, no versículo 6, que fala que eles relembram o que Deus havia feito no egípcio, né? Para os filisteus não agirem dessa forma também. E é interessante porque nem o povo de Israel estava se recordando de tudo que Deus tinha feito, né? O próprio povo inimigo estava se recordando, mas o povo de Israel não. Mas voltando à arca, a gente vê que existe uma repercussão daquilo, como se fosse uma injeção de ânimo, ou seja, aí sim eles começam a relembrar o que Deus havia feito por Israel. Então, é como se fosse uma injeção de ânimo para voltar a buscar ao Senhor. A volta da Arca da Aliança acaba representando como se fosse um avivamento ali no povo de Israel. E então, eles confiam na liderança de Samuel. O que acontece no capítulo 7 é que pouco depois que a arca volta, o povo de Israel se reúne. Então, os líderes filisteus, eles creem que aquela é uma ótima oportunidade para atacar novamente o povo de Israel. Como eles já tinham ganhado da primeira vez, levaram a arca, viram tudo aquilo que tinha acontecido, mas eles retornam com a arca de Israel, devolvem, né, para o povo. Mas não significava que ali eles estavam buscando a paz com Israel. Eles só queriam se livrar do juízo de Deus. Então, eles insistem em atacar novamente Israel. Dessa vez, o povo pede, então, para que Samuel interceda por eles, pelo povo de Deus. Então, dessa vez, Samuel fala para o povo o seguinte, para eles se livrarem de todos os deuses falsos, para que eles parassem, né, de seguir outros deuses, adorar outros deuses, se dedicar a outros deuses como Astarote e o próprio Dagon. Samuel pede então para que o povo se arrependa e reconheça que somente Deus é o Senhor. Então o povo obedece a Samuel nesse ponto. A gente vê que, como aconteceu aqui mesmo no Brasil, em várias outras regiões do mundo, um sincretismo muito grande
Então, o povo de Israel estava ali cercado por nações, por povos que tinham, né, possuíam vários deuses, que possuíam, assim, muitos deuses mesmo, né? E eles então se deixam seduzir por isso e trazem para dentro do território de Israel essas imagens, esses cultos, esses costumes. Então eles tanto achavam que serviam a Deus, quanto também serviam e adoravam outros deuses. E da mesma forma como a aliança, para eles, né, representava um símbolo do Deus de Israel, mas era como se Deus tivesse resumido naquilo, da mesma forma eles tinham vários outros deuses. Então, assim, o que eles pedem, o que Deus pede através de Samuel, é para que eles se livrem de toda essa idolatria e sirvam somente a Deus de Israel, que os livrou, né, no Egito, que muitas vezes havia os livrado do povo filisteu, que havia, né, pegado a aliança e voltado para o povo de Israel, mesmo que os israelitas não tivessem feito nenhum esforço. Então, Samuel intercede para Deus para que livre o povo, enquanto os filisteus atacavam novamente. E dessa vez, os filisteus são derrotados. Então, o Senhor livra o povo israelita da mão dos filisteus. E não somente livra os israelitas, como livra as cidades ali em torno. Então, Israel consegue libertar muitas cidades e territórios ali que estavam sobre o jugo do povo filisteu. Então, tanto Israel, né, que era um país livre, derrota os filisteus, como ele consegue libertar, então, muitas nações que eram ali escravas, né, dominadas pelo povo israelita. E dessa forma ele consegue tratados de paz, né, com várias das cidades em volta de Israel. E dessa forma, Samuel então constrói um altar em honra ao Senhor e diz que dali para frente o povo deveria buscar somente a Deus, se arrepender de tanta idolatria e buscar somente a Deus. Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso, porque Samuel foi um profeta que o tempo todo, durante toda a sua vida, ele incentivou o povo a abandonar as más práticas, a abandonar essa idolatria, né, que era constante dentro do povo de Israel, e se voltar apenas ao Senhor. Então, foi algo que Samuel buscou durante toda a vida dele. E o capítulo 7 fala justamente disso, que Samuel liderava, liderava como juiz, como líder, né? Como ali naquele momento intermediador entre Deus e o povo. Deus falava com o povo através da vida e do testemunho de Samuel. Então, irmãos, uma coisa que a gente deve ficar muito atento assim ao lembrar desse trecho, né, de Samuel, é inicialmente que Deus é a nossa maior glória, né? O motivo do nosso louvor. Que muitas vezes, mesmo sendo cristãos, a gente coloca várias coisas à frente de Deus. Às vezes pessoas, às vezes outros líderes evangélicos, às vezes a gente coloca até coisas mesmo, né, à frente de Deus. Isso a gente tem que lembrar que a glória de Deus não está num objeto físico, não está no naquele templo que é o mais bonito. A glória de Deus é por ser Deus, é por ser Ele. E a gente deve reconhecer isso o tempo todo, todos os dias da nossa vida, que a gente não fique buscando o tipo de igreja, ou essa aqui é o povo do Senhor, é o que está mais certo e tudo, mas que a gente busque Deus. E Deus já nos deu a chave para buscar Ele de forma correta, que é através da Bíblia. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, que a gente não coloque ídolos, que a gente não use Deus também como gênio, ou seja, um gênio da lâmpada, né? Só para satisfazer os nossos desejos. A gente vê que o juízo que Deus exerce sobre Israel, ao permitir que os filisteus levem, né, a Arca da Aliança, justamente para fazer o povo se arrepender daquilo, o povo reconhecer que a glória deles estava em Deus,
e não nos objetos sagrados, né? Diferente de todas as outras nações. Então, isso é muito importante hoje em dia, por mais que talvez a gente não adore a Arca da Aliança ou outros deuses, né? A gente sabe que o nosso coração é muito idólatra e com certeza todos nós temos coisas que colocamos à frente de Deus, mesmo coisas que parecem ser santas ou coisas que parecem ser da igreja. Muitas vezes a gente está trocando Deus por outras coisas, outros costumes, outras tradições, que mesmo assim parecem ser cristãs, vamos dizer assim. Isso é algo muito importante. E também é importante a gente pensar que às vezes vão acontecer coisas na nossa vida justamente como juízo, sim, mas para que a gente se volte a Deus. Então, Deus permitiu, sim, que a arca fosse levada, né? Que Israel perdesse diversas batalhas. Deus permitia que isso acontecesse, justamente para mostrar para o povo que era realmente importante, que não eram líderes de guerra, líderes que se voltassem apenas para isso, né? Uma nação de Israel como uma nação militar, guerreira e tudo, mas sim como uma nação que pertencia ao Deus de Israel, que pertencia ao Senhor dos Exércitos, sim, mas como liderança espiritual. Isso é muito importante da gente pensar. Como eu estava dizendo, que Deus permite que essas coisas aconteçam na nossa vida para que a gente se volte para Ele, a gente tem que ter muito cuidado também para não buscar a Deus somente pelas bênçãos, mas buscar a Deus por quem Ele é, por tudo que Ele faz por nós, sim, mas que tudo que Ele faz por nós inclui coisas que a gente não vai gostar, incluem coisas que a gente não vai se sentir confortável, mas que sim são para o nosso bem. E não só as bênçãos, né? Como a gente vê muito hoje em dia, o povo buscando Deus somente pelas bênçãos. Somente a bênção financeira, bênção familiar e somente isso. E não, a gente, esse trecho, né, da Bíblia, 1 Samuel 5, 6 e 7, nos ensina muito a buscar a Deus por quem Ele é, e não só pelo que Ele pode nos dar, mas buscar a Deus por quem Ele é. E também que a gente não deixe, né, que outros ídolos tomem o lugar do nosso coração, o lugar que pertence somente a Deus. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode mandar aqui, pode digitar, pode procurar a gente, que a gente vai responder, né? Caso a gente saiba tudo, a gente estuda junto. Mas é isso, muito obrigada. Vamos orar para a gente encerrar. Senhor Deus, muito obrigado por este dia, Pai. Obrigado por este texto que a gente leu. E muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Peço, Pai, que o Senhor esteja focando o nosso coração apenas em Ti, Senhor, e que não existam ídolos, que não existam tradições, objetos, nada, Pai, que tomem o seu lugar. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém.